Ai, que alegria. Muito bom estar com vocês. Boa noite, a paz. Eu falo que aqui é minha segunda casa. Eu me sinto de verdade em casa todas as vezes que eu venho aqui. E estou muito feliz nesse dia, nessa noite, estar aqui com vocês. Falaram para mim anunciar que alguém perdeu essa chave, ó. Eu não sei de quem que é. Mas eu vou deixar aqui, tá bom? Se você der falta da sua chave, eu vou deixar aqui para você pegar no final, ou quando você sentir vontade aí. Gente, que alegria. Meu nome é Daniela. Mas todo mundo me chama de Dani. Ninguém sabe, acho que o meu nome é Daniela, Daniele. Não, me Dani. E eu conheço a pastora Érica, o bispo Júlio, há muitos anos. Mais de uma década. Sério? Estamos ficando velha, amiga. E como é bom, em todo esse tempo de Além do Véu, da banda, as alianças que nós fazemos. Então tem muito tempo, nosso tempo, na nossa vida, tem algumas pessoas que serão para uma temporada, para um ciclo, mas tem pessoas que serão eternas até Jesus voltar. E é assim a nossa amizade. Eu falo que ela é minha pastora, ela é minha mentora. Eu falo, ela não gosta que eu falo isso, mas ela puxa a minha orelha. Sabe, a gente precisa de pessoas assim. Às vezes você tem aquela amiga que puxa a sua orelha, que te confronta e você fala, nossa, nem vou falar para fulano. Não, mas essas pessoas deixam você alinhada com aquilo que Deus tem para você. Nós não podemos ter pessoas apenas do nosso lado para bajular, para isso ou para aquilo, mas nós precisamos de pessoas que estão alinhadas com o reino e que nos alinhem também, porque todas nós somos de carne, não é verdade? E estar aqui hoje, para mim, é motivo de muita alegria mesmo. E eu estava com outra mensagem preparada e conversando com Deus hoje de manhã. Aí Ele falou, não, filha, hoje eu quero mexer com o que está dentro das minhas filhas. Então, por isso que eu trouxe um vaso, porque Deus, Ele quer mexer dentro. Ele quer saber o que está aí dentro. Às vezes a gente não se preocupa com o que está dentro, só com aquilo que aparece. Mas o Senhor, Ele fala assim, ó, ei, mais importante do que aquilo que aparece é aquilo que tem dentro. Então hoje o Senhor, Ele quer falar sobre as nossas raízes. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim, ó, tá preparada? Fala para o outro lado, você está preparada? E muitas vezes nós ficamos assim, preocupados com o que está fora, com aquilo que aparece, mas as raízes vêm antes dos frutos. E tem muita gente querendo dar fruto, mas o Senhor fala assim, ei, antes do fruto, eu me preocupo com as raízes. Então nós precisamos hoje, põe a mão assim, ó, fala assim, olhar para dentro. Deus nos chama hoje para olhar para dentro. Porque muitas vezes nós temos olhado para os lados, para outras pessoas, e não temos olhado aqui dentro. Então eu queria conversar com você hoje sobre raízes. E pessoas curadas, pessoas que têm raízes curadas, não têm passado. Têm testemunho. Porque isso já não faz mais parte de você, você entende? Então pessoas que têm raízes curadas, não têm passado. Tem testemunho. E hoje o Senhor quer tirar algumas coisas que está aí dentro, que você nem lembra mais. E você vai falar, não, pastora, está tudo bem. A gente vai conversar. Eu sou muito didática, eu gosto disso, porque acho que é assim que a gente aprende e a gente nunca mais esquece. Então, alguns ciclos a gente precisa entender que algumas plantas, algumas sementes têm uns ciclos, com tempo, com estações, e tem outros ciclos que precisam ter fim. Então, hoje, nessa noite, tem algumas coisas que a gente vai falar assim, ó, chega, eu não vou regar mais, não vai crescer mais dentro de mim. Então, hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 7, do 24 ao 27. Deixa aí.
Sabe, vocês já viram falar numa árvore chamada sequoia? Fica lá na Califórnia. São árvores gigantes, que têm até 100 metros de altura. Demais, né? Para dar um abraço em uma sequoia, é muito mais de 20 pessoas. Agora, pasmem. Vocês imaginam a raiz? 5.000 metros. É a expansão da raiz de uma sequoia. Eu não sei se você se teve aqui em Suzano, porque lá em Santo André eu fiquei sem luz até domingo. Passou um ciclone lá. Passou aqui? Não, né? Passou? Gente do céu. Passou um ciclone ali no ABC. Eu moro em Santo André. Janela abriu, vários vidros lá quebraram. E aí eu falei, meu Deus, uma tempestade do nada. E aí, no outro dia, aconteceu à noite, aí eu fui andar de carro na rua. Aí eu moro lá há 20 anos. Uma árvore linda, ela estava caída no chão. E conforme ela estava caída, eu vi que as raízes dela eram espalhadas e superficiais. E o Senhor fala assim, não. Raízes superficiais, quando vem a tempestade, derruba. Mas o Senhor, Ele quer hoje que eu e você tenhamos raízes profundas, para que quando chegar a tempestade, quando chegar qualquer coisa na sua vida, ei, você não vai sair da onde Deus te colocou. Pelo contrário, você vai continuar frutificando e você vai estar de pé. Aleluia! Vamos ler. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela árvore, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Tem um pastor que escreveu o livro Enraizados e ele falou uma frase assim, ó: Deus não está interessado em desenvolver a sua visão. Ele está interessado em desenvolver você. Porque nós precisamos entender com o que está aqui dentro. As nossas raízes, elas precisam estar curadas. O nosso Senhor está voltando. E muitas de nós estamos igual às virgens imprudentes. Ah, depois eu faço. Depois eu tenho azeite reserva. Depois não. Deus nos chamou para agora. Deus nos chamou para agora e para esse tempo. E quando nós lemos esse texto agora falando sobre as duas casas, o que nós vemos aqui? Duas casas. Duas pessoas que tiveram a mesma palavra, o mesmo tempo, a mesma missão, que era de construir duas casas. Só que um construiu sobre a areia e o outro sobre a rocha. Ambos têm a mesma missão, a de construir. Só que como? Como nós temos construído nossa vida cristã? Como nós estamos? Como nós estamos nos construindo no Senhor? Será que é do nosso jeito? Será que é do jeito que Ele nos chamou para viver e para ser? Nós lemos que quem ouve as minhas palavras e as pratica. Em muitos lugares da Bíblia você fala assim, ó, quem tem ouvidos,
Todos nós temos. Só que às vezes a gente ouve de um jeito. Então aquele que fala assim, ó, constrói a casa. O mais rápido. Ele ouviu de um jeito. Só que nós precisamos entender que nós precisamos parar para ouvir aquilo que o Senhor tem falado. Aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. Porque só ouvir não muda nada. Nós precisamos praticar. Nós precisamos ouvir o que é ministrado nesse altar por pessoas maravilhosas, os pastores de vocês, e praticar, porque senão não vai ter mudança. Não tem varinha mágica, varinha de condão. Não tem. E aqui diz que é tolo quem não pratica. Então, você não é tolo porque não ouve, mas você é tola porque só ouve. E muitas de nós estamos assim, só ouvindo e indo embora e não colocando em prática. E o Senhor fala assim, não, filha, hoje nós vamos entrar dentro. Chega de viver desse jeito. Hoje nós vamos entrar dentro. Nós vamos praticar aquilo que nós vamos ouvir hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui nesse texto que nós lemos, nós vemos João dando ênfase a duas casas que foram construídas, uma na rocha, outra na areia. E quando ele fala sobre isso, a gente pode até pensar na aparência, mas ele fala sobre o alicerce, aonde nós temos construído. Aí você fala assim, se João não fala, ele fala na rocha e na areia. Mas quando veio a tempestade, apareceu aonde estava alicerçado aquelas casas. Então por isso hoje o Senhor nos convida a aprofundar as nossas raízes. Ele chama eu e você para que possamos construir na rocha, em Jesus. Porque construir na areia é como construir mais fácil. E eu vou falar assim, nas nossas vontades, do nosso jeito, é construir na areia. Construir na areia é o jeito mais fácil, mais rápido. Mas no final, a gente vê o resultado. Então o Senhor nos convida hoje a ter uma vida de obediência, de zelo, de trabalho. Porque não é fácil construir na rocha, é muito mais difícil. Mas vale a pena. Vale a pena. Então, construir na rocha é necessário. E em primeiro lugar, eu queria que você se atentasse a isso. Não viva de aparência. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, não viva de aparência. Gente, hoje, em 2024, o que nós mais temos? Rede social. Pessoas que estão chorando do outro lado, mas na rede social só mostra sorrindo, a felicidade. Ninguém mostra processo em rede social. Tem mentira, tem muitas coisas e às vezes nós estamos nos comparando com tantas coisas. E o Senhor fala assim, ó, não viva de aparência. Não viva de aparência. Em 1 Samuel 16 diz assim, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Lembra? Dentro? O Senhor está interessado no seu coração. No que está dentro de você. Pode ser que você está preocupada se você tem dinheiro para fazer um botox, se você não tem, se cortou o cabelo. Ei, Deus não está preocupado com a sua aparência. Mas sim com a sua essência, com aquilo que está dentro de você, com o seu coração. Hoje em dia, sabe o que é mais legal? O frasco do que a essência, do que está dentro. E a gente tem visto muito isso. As pessoas preocupadas só com aquilo que aparece, com o que está fora. Mas o Senhor fala assim, ó, mais importante é o que está dentro. É o que está dentro. Olha o que diz em Lucas 6,45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro. Porque a boca fala do que está cheio o seu coração.
De novo, o Senhor nos convida hoje a não viver de aparência, mas entrar dentro e ver aonde nós estamos colocando as nossas raízes. Deus, Ele não olha para fora, Ele olha para dentro. Deus, Ele não olha a aparência daquelas casas, Ele olha o alicerce. Porque Deus, Ele vê além. Sabe aonde você quer chegar? Ele já está lá. Sabe as promessas que o Senhor fez para você? Já estão prontas lá. Só que às vezes você não está pronta para receber. E é como se fosse essa tempestade que aconteceu. Se Ele te dá uma promessa, vem a tempestade, você não está com raízes profundas nele. E você pode cair. Pode, de vez ser bênção, ser maldição na sua vida. Ele é um pai bondoso, responsável. E Ele nessa noite fala assim: filha, hoje é noite de nós olharmos para dentro. Hoje é noite de nós vermos aonde estão as nossas raízes. Ah, pastora, mas quando a gente fala nessas duas casas, são duas casas. Até que a tempestade chega. E nós precisamos estar prontas. E o Senhor tem falado muito comigo sobre estar pronta. Eu estive viajando agora. E o Senhor falando comigo. De repente, estava acontecendo um painel. E aí falou assim: Dani, sobe aqui agora. Gente, eu quase morri. Mas isso não é só para mim. Isso é com você também. Você já tem uma palavra, você já tem a promessa. Será que você está pronta? Nós precisamos estar prontas em todo o tempo. Não dá mais para a gente viver de aparência. Não dá. Porque a tempestade chega e aí as nossas raízes vão aparecer. E o Senhor fala assim: filha, como estão as suas raízes? Não é e se a tempestade vai chegar. É quando. É quando. E quando chegar, como eu e você vamos estar. Então, a aparência, ela não revela se a árvore tem raiz profunda. Como eu fiquei surpresa, com tantas árvores no chão, árvores enormes, mas com as raízes tão fracas, tão superficiais. Só que veio a tempestade e me mostrou aonde estavam as raízes. E o Senhor falou: filha, é exatamente isso que eu quero que você fale para minhas filhas. Não é isso que eu quero que aconteça quando vir a tempestade. Eu quero ver elas de pé. Eu quero ver elas de pé. Eu não quero ver elas caídas. Não, é de pé. Então o Senhor fala: hoje nós precisamos olhar para as nossas raízes. Não dá para viver mais de aparência. Nós, eu e você, fomos chamadas para ser guardiã da essência de Deus. Será que Ele pode contar com você? Noé, ele foi um guardião da essência de Deus. Esther também foi uma guardiã da essência de Deus. Daniel também foi um guardião da essência de Deus. E você também foi chamada para ser uma guardiã da essência de Deus. Aonde o mundo está achando que não tem mais jeito, ei, você tem a essência de Deus, a origem, aquilo que Ele criou para você ser. E em nome de Jesus você vai fazer a diferença aonde Ele te levar. Por quê? Porque você é guardiã da essência de Deus. Ei, essência vale mais do que aparência. Quantas vezes você foi comprar um perfume pelo frasco e quando você sentiu o cheiro não era tão bom? E às vezes você fala assim: nossa, mas é tão lindo esse frasco, acho que eu vou levar assim mesmo. E você nunca usou. Porque você não gostou da essência, você gostou da aparência. Só que o Senhor fala assim: ei, a essência vale mais do que a aparência. Então nós não podemos deixar se levar pela aparência. Quando a gente fala de azeite, vinho, da uva, para extrair o melhor desse azeite,
ele não precisa de pressa. Ele precisa de prensa. Só que muitas de nós temos reclamado da prensa de Deus, mas é para extrair o melhor de você. Como nós nos acomodamos com a zona de conforto? Tá bom aqui, Senhor. Tá ótimo aqui. E o Senhor fala, não, mas não foi para isso. É muito maior o que eu tenho para você. Então eu preciso te esticar mais um pouco. Precisa ser um pouco mais forte. Ai, Senhor, vai me matar. Não, o Senhor não vai te matar. Ele vai extrair o melhor da sua vida. Aquilo que você foi criada para ser, é isso que Ele vai extrair de você. Lembra que eu falei? Quem é curada, quem tem raiz curada não tem passado, tem o quê? Testemunho. Então aquilo que você está passando vai gerar um testemunho para a vida de muitas pessoas. Então você não vai morrer. Deserto não é lugar de morte, é lugar de passagem. E eu falo que bênção, eu nunca vi, ai gente, eu estava na bênção e aí Deus me mostrou isso. Não, é sempre ali, ó, no limite que você se move. Quando você está na bênção, você está acomodado. Pode ver, quando acontece alguma coisa, você ora mais, você busca mais, você jejua. É assim, é na prensa que Ele extrai o melhor de nós. Então, não adianta ter pressa. Quem tem pressa, constrói na areia. Quem tem pressa, faz a sua vontade. Mas quem constrói na rocha, obedece. Quem quer construir na rocha, precisa de tempo. E não dá para viver de aparência. Não dá para viver de aparência. Quem já ouviu aquele ditado? A pressa. Você concorda comigo que Deus é perfeito? Então, se Ele é inimigo da perfeição, Ele é inimigo de quem? De Deus. E quantas de nós só andamos com pressa? Pressa, 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 fazendo a pressa. Ei, não. Nós precisamos entender que nós não podemos fazer as coisas na pressa. Quando você fala assim, nossa, eu estou com pressa. Nossa, eu estou construindo na areia, eu preciso melhorar o meu tempo, a minha agenda, eu preciso fazer as coisas. Porque senão a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito. E o Senhor não nos chamou para fazer coisas de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque as pessoas estão nos observando. As pessoas estão vendo como que a gente está reagindo com algumas coisas. As pessoas estão vendo onde estão as nossas raízes. E eu posso te falar? A sua ação, a sua reação mostra para mim aonde estão as suas raízes. Então, não tenha pressa. Não tenha pressa. Se for necessário passar pela prensa, fala, Senhor, o Senhor quer o máximo de mim. O Senhor quer tirar aquilo que eu não sei o que eu tenho, porque a gente não tem a noção do que é aquilo que nós vamos viver. Quando eu recebi as promessas, e de estar aqui é um cumprimento de uma promessa, de que o Senhor ia me levar, eu falava, Deus, eu sentada assim no último banco. Eu lembro de uma senhora do coque, me chamou, falou, eu falei assim, primeiro uma vez eu estava na frente, no meio, ela me chamou. Fiquei no fundo, eu falei, mãe, quando começar a orar, eu já vou te esperar lá na rua. Aí ela falou, tá bom. Aí eu sentei no último banco assim, ó. Aí eu falei, quando começar o finalzinho, eu já vou embora pra... Aí ela falou assim, você aí no meio do culto, porque sabia que eu ia embora no final, né? Você aí, vem aqui. Aí eu? É, você. Eu falei, não. Vem aqui agora. Falei, nossa, eu ia embora, mas só no final, não no meio, né? E eu lembro que Deus mandou eu vir. E ela falava assim, imagina, a gente nunca tinha entrado numa igreja. Pega a mala. Pega a mala. Aí eu ficava assim, que mala? Ela, vai agora. Aí eu peguei. Isso. E ela começou. Você vai levar a palavra, isso. Eu falei assim, nossa, a irmã errou para quem ela ia mandar mensagem. Não é para mim. Não é para mim, ela errou, coitada da irmã, meu Deus. Aí ela falou assim, solta a mala agora. Soltei a mala.
Aí eu falei assim, pronto, agora. Coração acelerado. Estende a mão. Bateu na minha mão. Deus está dando o dom de cura para você, aonde você colocar as suas mãos. Ei, eu não sabia o que Deus tinha para fazer na minha vida. Então pode ser que hoje você está olhando as promessas, as palavras que Ele colocou na sua vida, e você fala assim, não tem jeito. Ele fala assim, tem sim, só que eu preciso curar as suas raízes primeiro. Não dá para ser de aparência, não dá para ser cristã de qualquer jeito, não dá para ser assim. Precisa ser por completo. E aí, isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Gente, passou anos. Em 2019, eu me sento aqui. E aí o Vitor Hugo está aqui pregando, aí ele fala assim, você tem o mesmo ministério que eu. Gente, meu coração já... Está gravado. Ele desce, fala comigo. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas o que ele falou no seu ouvido que eu caí de joelho e aqui eu fiquei meia hora, a Érica abraçada comigo. Ele falou assim, lembra quando eu te mandei pegar as malas? Aí ele falou assim, ele pega a minha mão e ele fala assim, lembra quando você falou que não era para você? Pode ser que você está assim hoje, vivendo de aparência, ninguém sabe como que está aí as suas raízes. Mas o Senhor fala assim, desse jeito você não vai ficar mais. Porque todas as promessas e sonhos que eu tenho para você, você vai viver em nome de Jesus. Ainda que o seu hoje não seja compatível com aquilo que eu falei, porque isso aconteceu na minha vida. E eu falo, se o Senhor te deu uma palavra, a promessa, se apronte. Começa a mexer nas raízes, porque o dia vai chegar e você precisa estar pronta para viver isso. Porque a parte dele, ele vai fazer. Só que hoje, de olhar para dentro, vai ser sua. É a sua parte. Aleluia. Então nós precisamos entender isso. Que nós precisamos olhar para dentro. Aleluia. Aleluia. E em segundo lugar, guarde o teu coração. Se nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos guardar o nosso coração. Sobretudo, em Provérbios 4:23, sobretudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procede as fontes da vida. Sabe como que faz para contaminar uma lagoa, um rio? Basta você contaminar a fonte. Ela vai ser responsável de levar toda aquela contaminação para todo aquele lugar. E o Senhor fala assim, filha, eu quero cuidar do teu coração, porque é daí que procede as palavras de vida. E é o que a Érica falou agora. A tola fala o que ela está vendo, mas a sábia, o que ela quer viver e o que ela quer ver. Então hoje, o Senhor fala assim, filha, guarda o teu coração. Pode ser que sua realidade não é aquilo que eu falei, não é aquilo que você quer ver, mas então guarde o teu coração para que você não contamine a sua casa. Porque a mulher sábia edifica a casa. E quantas vezes nós estamos contaminando o nosso coração, sabe como? Com a comparação. A comparação eu acho que é o maior ladrão da mulher. Porque é o tempo todo você se comparando, olhando na rede social, olhando para o outro, olhando... Ei! Quando a gente tem alguns homens aí, fala assim, aquela Ferrari só tem 2 no mundo, ela vai ser mais barata ou mais cara? Você é única. E por que você quer se comparar com o outro? Por que você quer ficar parecido com o outro? O Senhor tem algo único para você. Ei, você é única. E por que nós acabamos ficando... Eu quero ficar igual a tal pessoa. Eu quero esse nariz. Eu não estou falando mal. Só que às vezes nós estamos procurando coisas e nos distraindo por isso.
e perdendo aquilo que nós estamos fazendo, que não é guardar o coração. Nós estamos preocupados com tantas coisas, mas nós não estamos guardando o nosso coração. E a comparação vem roubando. Sabe de que forma também? Às vezes você está com algum processo no seu casamento. E aí você fala com a irmã do lado, e ela fala assim, nossa, eu passei por isso, 3 meses o meu casamento foi restaurado. Aí você fala, Senhor, mas eu já estou há 1 ano. O Senhor fala assim, ó, não compare o processo que você está passando com o outro. A gente precisa entender que nós temos um Deus que faz. Nós somos únicos. E quantas vezes nós estamos comparando, e nós estamos perdendo, nós estamos distraídas. Como o Senhor tem falado sobre distração. E é nas pequenas coisas, gente. Você já percebeu uma criança? Eu amo criança e às vezes eu vejo ela conversando aqui, está conversando, ela está assim, aí de repente, bum, dá de cara. Por quê? Ela ficou distraída, ela perdeu o sentido. Quando ela virou, ela deu de cara num poste. E é assim, o inimigo ele não tem o poder de roubar a palavra, a promessa que tem para você, mas ele tem o poder de te distrair com tantas coisas que não faz o menor sentido, para que você mude a direção, para que você não viva aquilo que o Senhor tem para você. Quantas coisas tentou contaminar o meu coração. Quantas coisas. Um exemplo bem fácil. Aquele cara que construiu, aquele homem que construiu na areia. Digamos assim, 1 milhão para cada um. 1 milhão para você e 1 milhão para você. Aí o espertinho falou, eu vou fazer mais rápido. Não vou gastar com alicerce, porque quem aqui construiu já e viu que o alicerce, vocês estão em processo de construção. É muito dinheiro para baixo. É muito tempo para baixo. Então, aquele que construiu na areia sobrou mais dinheiro, concorda comigo? Porque ele não usou no alicerce. Então, vamos dizer que ele gastou todo o dinheiro na aparência da casa? Que quando você está de carro assim, você fala, nossa, que casa bonita. Meu Deus, olha essa casa. E pode ser que você está assim, distraída com aquilo que você vê. Mas o Senhor fala assim, filha, não é assim que eu quero que você ande. A gente precisa saber onde estão nossas raízes. Aonde nós temos gastado o nosso tempo. A gente precisa ler a palavra. Saber o que Ele tem para nós aqui, ó. Eu tenho certeza que você não vai ficar distraída. Que você não vai acreditar nas mentiras de Satanás ao seu respeito. Porque você vai ter a palavra, o alinhamento com o Senhor, com aquilo que Ele tem para você. Aleluia. Então, cada pessoa tem seu ritmo, seu tempo de crescimento. E nesse processo de crescer, sobretudo, guarda o teu coração. Para a gente ir para o terceiro e último tópico, a gente fica comparando. Não sei vocês, gente, em casa o Davis é o campeão de escolher filme por trailer e quando a gente vai ver que filme ruim. E aí a gente escolhe o filme como? Pelo trailer? E o que tem no trailer? Gente, é 2 horas de filme, em 5 minutos, tá as melhores cenas de todo o filme. Aí você fala, uau, que filme legal. Aí você começa a assistir e fala, meu Deus, que filme. Eu e a Lara, não sei onde a Lara tá, a gente faz assim uma para outra, ó. Nossa, mais um. Porque a gente, às vezes, estamos olhando para a vida das pessoas e olhando só os melhores momentos. E comparando um filme inteiro, que é a nossa vida, com aqueles 5 minutos. Isso tem roubado a sua alegria. Tem roubado a sua celebração. E o Senhor fala, guarda o teu coração. Aleluia. E em último lugar, nós precisamos ter as nossas raízes profundas em Deus. Então não dá para viver de aparência, nós precisamos olhar para dentro, guardar o coração
e ter as nossas raízes profundas no Senhor. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, você vai crescer. Deus tem visto o seu esforço para mudar. Deus tem visto aquilo que você tem feito no seu secreto, ainda que ninguém tenha visto, ainda que ninguém tenha reparado. Assim como eu, quando a gente fica cansada o dia inteiro, a gente só limpou o armário fizemos tudo dentro do armário, aquelas coisas que a gente não vê. E aí você fala ao marido, nossa, eu estou cansada. Ele fala, mas cansada do quê? Sabe quando a gente limpa tudo por dentro, aquela coisa que ninguém vê? O Senhor tem visto. O Senhor tem visto o seu esforço para mudar e Ele fala assim, filha, continue. Continue colocando as suas raízes em mim. Colocando as minhas raízes em Deus. Eu mudei toda a minha vida. Porque por muito tempo as minhas raízes estavam em pessoas. Por muitos anos, as minhas raízes estavam em pessoas. E quando essas pessoas saíam da minha vida, elas arrancavam um pedaço de mim. E pode ser que você está assim nessa noite, sangrando porque uma amizade foi embora. Sangrando porque algo te aconteceu. O Senhor fala assim, ei, não é lugar de pôr raiz. A raiz é no Senhor. A sua raiz precisa estar no Senhor. Não pode estar em pessoas, em coisas, circunstâncias. Porque raízes profundas é sinal de frutos que permanecem. Precisamos ser mulheres e homens que leem e vivam a palavra quando sai do culto. Nós precisamos ter raízes profundas no Senhor. E eu queria exemplificar tudo que eu falei para vocês com o que eu trouxe aqui. E quando o Senhor fala assim, filha, eu quero que você olhe para dentro, é como se Ele tivesse arrancado você de dentro, olhado as suas raízes, feito assim, ó, e caiu algumas coisinhas aqui. E tem bastante palavra, tá? Então vai ser bem Espírito Santo aqui. Pode ser, você viu que estava amassadinho? Que estava lá no cantinho da raiz? Nem estava fazendo tanto volume, Deus. E uma raiz de abandono está aí dentro de você. E quando essa raiz de abandono está dentro de nós, a gente começa a olhar com esse olhar. Se eu coloco um óculos amarelo, eu vou enxergar tudo amarelo. E essa raiz do abandono, ela faz a gente olhar como se as pessoas nos rejeitassem, nos abandonassem. Como se Deus não visse. Ah, o Senhor vê as suas raízes, as minhas não. O Senhor vê a sua dor, a minha não. O Senhor vê as suas lágrimas, as minhas não. Eu tinha uma raiz de abandono. E pode ser que você, como mãe, fez igual a minha fez, mas não por maldade. Mas Satanás, ele é astuto. E ele pega palavras e sementes, coloca dentro do nosso coração e a gente vai cultivando, colocando água e vai crescendo e vai crescendo. Não é assim? O joio e o trigo não crescem juntos? E minha mãe falou assim, filha, quando eu fui ter você no hospital, seu pai deixou a gente lá numa sexta-feira e só voltou na segunda para te buscar. Ele só te conheceu na segunda-feira. Para ela não falou por maldade. Mas quando eu olhava para o meu pai, eu queria a todo tempo uma atenção dele, porque eu me sentia abandonada. Eu olhava para tudo e sentia uma raiz de abandono. E aí, sabe o que a gente vai fazendo? A gente vai cobrando das pessoas que estão perto de nós. Os nossos maridos, os nossos filhos.
E aí eu lembro que isso foi passando, e aí eu conversando com uma amiga minha, que ela é terapeuta, e eu falei assim, nossa, eu amo crianças. Ela falou, é mesmo? Eu falei, quando eu era pequena, eu tinha 11 anos, eu cuidei de todas as crianças da rua. De todas as crianças, que nascia criança, eu fazia lição na escola mais rápido para chegar em casa para ir cuidar das crianças. Ela falou assim, é porque você não queria que elas sentissem o que você sentiu. E quantas vezes as nossas raízes estão com pequenas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, mas que está atrapalhando aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Pode ser que o medo está aí tomando força dentro do seu coração e você não consegue dar um passo naquilo que o Senhor tem falado para você. Às vezes o Senhor fala assim, ei filha, vai, você consegue. Aí você fala, não, Deus, eu venci o medo também. Eu e o David sofremos um acidente, capotamos o carro em 2001, 2002. E aí quem disse que eu queria dirigir mais? Satanás ficava, você vai capotar o carro, você vai, você. E aquele medo de suar, de tudo. E aí o Senhor fala assim, filha, isso não vai acontecer com você. Só que a gente fica com esse medo crescendo dentro da gente. E aí ele vai nos paralisando, porque você poderia estar com um carro, encher um carro com 5 mulheres e trazer para esse culto. Só que aí Satanás, ele te paralisa para você não viver isso. Mas em nome de Jesus, todo medo, em nome de Jesus, todo medo hoje vai cair por terra. Em nome de Jesus, e você vai dirigir. Eu quero contar o testemunho. O testemunho. Ei, porque aquilo que era impossível, que eram os 5 pães, para aquela multidão, aconteceu. Então o carro vai acontecer na sua vida, amém? E você vai encher o carro e vai trazer um monte de mulher para viver o que você tem vivido aqui nessa casa, neste lugar. Então o medo não vai te paralisar mais. E quando a gente vai tirando essas raízes, eu não sei quanto tempo eu tenho. Tem outros aqui. E muitos outros. Só que aí o Senhor fala assim, coloca as suas raízes em mim. Aí Jesus entra dentro de você. Ele está aí dentro. E aí, aquilo que você achava que era impossível, já não é mais impossível, porque Ele está aí dentro de você. E quando Ele entra, também entra o amor. Entra a mansidão. A alegria que não está em coisas, em pessoas, mas está nele, também está aí dentro de você. A paz que não se compra com nenhum dinheiro, também está dentro de você. Esse aqui, não, pastora, esse é demais, esse não está não. A paciência também está aí dentro de você. Tá bom, pastora, esse foi demais, mas esse é impossível. O domínio próprio também está aí dentro de você. Só que ele não está pronto. Está em forma de sementes. Dentro de você. Como que vai crescer? Através da palavra. É colocando a sua raiz nele. É você regando com a água da vida. É sobre você parar de ouvir o que Satanás tem dito a seu respeito e ouvir o que ele fala ao seu respeito. E aí, tudo isso aqui
geram frutos que permanecem. E aí vai chegar o dia que as suas raízes vai estar funda no Senhor. E aí começa a aparecer um caule. Começa a aparecer as folhas. A palavra do Senhor fala que as folhas são remédio. Então quando as pessoas chegarem perto de você, elas serão curadas. E aí aparecem os frutos, os tão desejados frutos. Gente, eu comprei essa maçã, mas pensa que tá doce, de verdade. Então todo mundo que vier pegar do seu fruto vai estar doce. Porque as suas raízes vão estar no Senhor, não vai estar mais no medo, no abandono, na rejeição, no abuso que você sofreu. Lembra? Mulheres que têm raízes curadas não têm passado, têm testemunho. E os seus frutos a alimentarão. E aí você imagina uma árvore muito cheia de fruto. Aquela que quando você está passando na estrada, você para o carro e pega uma manguinha, alguma coisa assim. Vão ter pessoas que vão só querer o seu fruto. E está tudo bem. Porque as suas raízes estão no Senhor, vai crescer outro fruto. E ele vai ser doce. Aí aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que fez parte de um testemunho muito profundo em Deus. Quando ela vir pegar um fruto seu, não tem como dar os dois na mesma árvore. Não tem como falar, não, para você não é maçã, para você é limão. Não. Porque você vai estar curada. Você vai ser capaz de dar um fruto doce. Porque você vai entender que a nossa luta não é contra pessoas. E que o Senhor, Ele quer hoje te levantar como uma mulher curada. Eu queria que você ficasse de pé. Porque o seu passado, ele não mais está na sua vida. O passado não está mais com você. Você tem um testemunho. Quando você lê as Escrituras, tem erros, tem acertos. Não tem ninguém perfeito aqui. Mas o Senhor, Ele fala, filha, eu te chamei para esse tempo, para você ter as suas raízes curadas, para você dar frutos que alimentam e que as suas folhas sejam remédio. Mas para isso nós precisamos ter as nossas raízes no Senhor. E o Senhor falou assim, eu estou curando abuso, falta de perdão, abandono, rejeição. O Senhor, Ele quer que você venha aqui, sai do seu lugar e venha aqui no altar. Eu vou chamar, vem cá, amiga. Queria que você orasse como pastora dessa casa, por cada uma das tuas filhas. Porque o Senhor, nesse tempo, Ele tem levantado mulheres que estão com as raízes curadas. E Ele conta com cada uma de você. Ele não quer que você viva de qualquer jeito, com as raízes, vivendo de aparência, não. Hoje Ele falou assim, eu trouxe você aqui, nessa noite, para curar as suas raízes, para que os seus frutos sejam frutos que permaneçam. Assim diz o Senhor. Amém?